Olá, galera. Eu sou o Alessandro. Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estou aqui reunido novamente com Luiz Domingos Costa, direto de Curitiba, não de Querência. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todos e todas. Exato, mais um episódio do querido Maldito Podcast. E nesse a gente volta ainda uma vez para discutir um pouco do que está acontecendo na cultura política do Brasil, em particular essa coisa que começou depois do dia 30 de outubro, finalizado o segundo turno das eleições, que são os acampamentos bolsonaristas, que teve esse desfecho de vandalização das 3 sedes do poder em Brasília. Como a gente teve uma estética muito carregada, né, surgiram imagens muito bizarras, eu acho que a gente pode voltar ao tema, embora ele já tenha sido abordado no episódio 17, sobre o bolsonarismo, no episódio 42, sobre como se programa um patriota, a gente tem elementos novos que precisam ser abordados. E para isso a gente vai usar o arcabouço teórico do Max Weber, né, para conseguir entender um pouco, né, do que se trata esses movimentos, na verdade, quais são as ideologias, ideias que esses grupos bolsonaristas possuem, defendem, um pouco da estética bolsonarista que você gosta, né, Luiz? Gosto muito de ver, assim, perco muito tempo na internet observando, e isso já é a imagem de saída do episódio, né? Quem percorre um pouco as redes sociais olhando o que as pessoas fazem nos quartéis, tem todo tipo de roupa, de indumentária, de fantasia, de como se apresentar naqueles atos. Tem os que se vestem de militares e fazem marchas, né? Os militares que se vestem de civis e colocam bandeira do Brasil nas costas. Gente que faz dancinha com o celular e acena para os OVNIs, gente que imita os juízes do Supremo. Enfim, olhando, pensem num drone passando em cima daquela fauna humana, a estética ficou muito errática, muito fragmentada. Existe todo tipo de gente lá. Esses dias a gente postou nas nossas redes sociais uma moça que no dia da invasão ao Planalto dizia que aquilo era mais emocionante do que um show de rock. Pô, mas os bolsonaristas não eram sertanejos, então os roqueiros também são bolsonaristas. O que a gente tem visto desde o dia 30 de outubro é uma explosão, uma ampliação das imagens associadas a esse grupo. E para a gente tentar quebrar um pouco dessa maluquice, achar uma organização, um sentido nisso, como diria o Weber, a gente vai explorar a própria sociologia do Weber, tentar dar uma síntese para o que a gente está assistindo e que provavelmente ainda vai aparecer mais vezes. E nós temos campanha para hoje, Luiz? Tem a campanha sagrada do Caraminguá, na qual você pode ajudar a gente. Veja, o Alessandro passou por um momento na semana de preparar o episódio de sofrimento e automutilação, que ele leu um negócio que poucos dos ouvintes, ou se é que algum ouvinte teria coragem, e ele fez esse esforço em nome da comunidade, da audiência, do Maldita Politicagem. Então, fazendo justiça a esse esforço dele, que eu não tive coragem de fazer, vocês podem entrar no apoia.se/Maldita Politicagem e soltar um caraminguá pra gente. Uma miudeza, um troquinho, para que a gente possa deixar o projeto encorpado, consolidar, explorar essas questões, trazendo essa frente, essa parelha entre a realidade brasileira e autores da sociologia e da ciência política. Para o nosso ouvinte que é atento, vocês viram, notaram aí que o nosso título de hoje é o Guia Politicamente Correto do Bolsonarismo, uma brincadeira, na verdade, com os títulos do autor, do escritor favorito do Luiz Domingos, né, o Leandro Narlock. Então a gente vai falar um pouco do que são, né, os elementos históricos, os processos, o perfil e a estética do bolsonarismo. Vamos trazer uma surpresinha no segundo bloco. Então, o primeiro bloco a gente vai definir o que é esse aparato teórico e metodológico do Max Weber, para aí depois no segundo bloco a gente discutir melhor, encaixar melhor as ideias e conseguir entender sociologicamente o que é o bolsonarismo. No terceiro bloco, eu ouvi falar por aí que o Dominguinho traz um acontecido, uma ocorrência direto de Querência. Hoje Querência vem de novo. Então, Alessandro, a gente teve uma saída para tentar dar um pouco de sentido e organizar essa realidade que a gente assistiu nas últimas semanas e meses, que é o Max Weber. Os haters vão dizer que a gente está gostando muito do Weber e que não usa outros sociólogos, mas a gente tem um cronograma rígido que nós vamos apresentar outros sociólogos ao longo dos meses de 2023, então acalma lá, gente. O Weber, ele achava que a realidade social ela era naturalmente desorganizada, desordenada, caótica, né? E que era preciso o próprio pesquisador encontrar ordem nisso, e para isso ele cria um instrumento de observar a realidade que é o tal do tipo ideal.
quando a gente dá aula, é sempre meio pipinoso explicar o que é o tipo ideal. Vamos começar, vamos tentar quebrar essa dificuldade, japonês. Então, Luiz, eu percebi que durante anos eu explicava esse negócio aqui, ninguém entendia porcaria nenhuma das aulas sobre o tipo ideal. E aí percebi que de um tempo para cá isso foi melhorando. Agora deve ter uns 2 alunos que entendem na sala. Mas eu acho que o principal aspecto que eu gostaria de começar explicando isso aqui, do que se trata esse tipo ideal, é de que esse conceito é uma abstração, né? Então, essa abstração significa que ela não existe na realidade concreta, né? Então, é tal como se fosse um número, né? O número 1, o número 2, o número 3, todos eles são abstrações da realidade que nos ajudam a interpretar a realidade, né? Nos ajudam a entender ela. Então, o número 1 não existe na prática, o que existe é essa abstração, que é o número. Então, primeira característica do tipo ideal, né, que a gente vai formular aqui, ele é abstrato. Segundo aspecto, né, como construir essa abstração através de uma característica marcante que distingue determinado grupo, determinada categoria profissional, determinada instituição, tipo de instituição, com outros daquela espécie, né? Por exemplo, então, se eu quero pegar sobre o bolsonarismo, a gente vai falar mesmo, né? Qual característica marcante distingue o bolsonarismo de outros grupos políticos, por exemplo, né? O que o bolsonarismo possui de inovador ou de aspecto que é muito, muito presente, né? Que consegue diferenciar, de alguma forma, esse grupo político dos demais, né? Dos demais que existem na mesma faixa do tempo. Em terceiro, é que essa abstração, de alguma forma, na sua forma pura, ou seja, na sua forma perfeita, ela tem que ser uma construção lógica, ou seja, tem que ter algum tipo de coesão naquilo, né? Então, isso significa que se o indivíduo se diz bolsonarista, ele também se diz naturalmente contra o comunismo, e ele também se diz, se ele é contra o comunismo, ele é contra um partido comunista. Então, e assim vai, né? Se ele é A, significa que ele vai se posicionar de forma B na sua forma pura, né? Então, né, saindo dessa parte mais chata aqui do nosso episódio, o tipo ideal é mais ou menos uma construção, né? Que o cientista, ou na verdade que qualquer um que queira entender a realidade, utiliza para analisar as nossas dificuldades, esse mundo difuso e complexo que é o mundo social, né? Isso, e você tinha colocado no roteiro aqui que a função principal desse tipo ideal, ou tipo puro, é comparar a realidade com ele, né? Fazer uma comparação em que medida a realidade se aproxima ou se afasta. Então, no caso do que a gente vai formular aqui, o bolsonarista típico ideal, ele não existe. Você vai procurar nas passeatas, ele não existe, mas existem aproximações em relação a esse tipo formulado. E o Howard Becker, o sociólogo norte-americano, ele fala que o tipo ideal está para a sociologia, assim como os modelos matemáticos, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Não existe. Aquilo é uma abstração, né? Ou para a história, para a psicanálise, enfim, as parábolas, né? Aquelas historinhas que representam uma determinada configuração cultural. Então, a parábola do homem da caverna, essas coisas não aconteceram, elas não pertencem à realidade, mas servem como pistas para a realidade. Exatamente essa Perfeito. ideia do tipo ideal. Outro exemplo ainda, uma circunferência perfeita não existe na realidade, é uma invenção da geometria. Mas essa circunferência serve para analisar as circunferências imperfeitas que existem na realidade afora. De alguma forma, todas as pessoas criam esse tipo, né, de tipo ideal na cabeça, né, para comparação com a realidade, né? A gente chama de estereótipo, né? Em outras palavras, né? É que o tipo ideal tem que ser mais metodologicamente guiado, mas o estereótipo é algo que caminha nessa seada aí, né? Se você fala bolsonarista, eu imagino, né, que você ouvinte já deve estar imaginando uma cor de camiseta, uma idade, enfim, né? Todas as características do que são esse grupo de pessoas. Vamos tentar aplicar isso aí? Vamos tentar aplicar. O que você acha, então, Luiz, seguindo aqui a orientação do Weber, o que você acha que são características marcantes do bolsonarismo? Eu tentei preparar uma tabela com isso, uma tabelinha, mas eu achei que eu ia me alongar. E aí eu fiz o caminho inverso, que é buscar aquilo que é singular no bolsonarismo em relação a outras correntes políticas recentes, especialmente nesse campo do qual ele pertence, que é a direita. Então, por mais que o bolsonarismo, como a gente disse no episódio sobre o bolsonarismo, ele é o ponto de encontro entre os evangélicos, os militares, o agronegócio, enfim, ele é um caleidoscópio de grupos sociais que se encontram e formam o bolsonarismo. Agora, pensando a partir do Weber, a gente teria que buscar algo que é único do bolsonarismo. E eu acho que, por exemplo, comparando o bolsonarismo com o lavajatismo, que é uma ideologia surgida lá em 2014, o lavajatismo tinha como seu ideal
desacreditar as instituições políticas, enfim, tentar fazer uma limpeza nas instituições políticas, né? É exatamente isso que está, por exemplo, no trabalho do Fábio Sais Silva, da Universidade de Oklahoma, que foi recentemente publicado. Essa coisa de um combate às instituições e à classe política é uma coisa que está presente nesses atos do dia 8 de janeiro, sem dúvida, tanto que eles querem destruir as instituições e os seus prédios. Ele compõe o bolsonarismo, ajuda a formar o bolsonarismo, mas ele tem uma particularidade que é essa, combater os políticos e as instituições. O bolsonarismo, por sua vez, tem como seu elemento especial, único, uma busca de uma liberdade, um tipo de liberdade distorcida, que seria a liberdade do estado de natureza, pré-civil, antes do Estado, antes da comunidade política organizada, e além do mais, que essa liberdade seria alimentada com uma causa do tipo milenarista, que só seria alcançada após um apocalipse, ou a destruição do Congresso, a destruição de Brasília, o fim dos partidos políticos, e esse estilo guiado como uma seita, que algo grandioso está por vir, e que sempre quando não vem adiado, enfim, esses elementos não estavam no humorismo ou no lava-jatismo. Então eu acho que é um pouco esse a particularidade do bolsonarismo, e daí decorre aqueles slogans, a família, a ideia de que um combate ao comunismo também, o comunismo é o mal que tem que ser combatido, a classe política, o supremo, mas o que é o elemento próprio mesmo, essa é de uma liberdade bruta, de uma liberdade que eu posso tudo e que o STF me atrapalhe, que a esquerda me atrapalhe, que o gaysismo atrapalha, né? Atrapalha a família. Então seria por aí que eu penso. E você? Eu acho, na verdade, não, né? Eu fui procurar sobre. Tem um jornalista que agora não me lembro o nome, depois a gente deixa nas nossas referências, chamou atenção para movimentos de extrema-direita na história do Brasil e na história da humanidade, né? Esses movimentos mais violentos, como foi o caso da invasão da capital. Algo que é interessante é que normalmente esse tipo de manifestação é conduzida por pessoas mais jovens, né? E o bolsonarismo, 68% das pessoas que foram para Brasília, que entraram no Palácio do Planalto, tinha entre 40 e 60 anos. Então, assim, isso é meio bizarro, né? Do ponto de vista histórico, a gente sempre ressalta como os jovens fazem esse tipo de movimento ao longo da história, né? Enfim, essa é uma característica marcante. A outra coisa que eu acho que me chama atenção é essa visão estética. Essa coisa estética passa, em muitos casos, como se fosse algo pejorativo, né? Mas me parece que o bolsonarismo, em relação a qualquer outra corrente de direita, passado recente do Brasil, possui uma estética muito mais bem definida, né? Uma identidade muito mais bem definida, essa coisa verde e amarelo. Isso eu nunca tinha presenciado em vida e nem lido sobre o Brasil recente, né? Uma coisa desse tamanho, com tanta gente, com uma identidade tão bem delimitada assim. Eu acho que o bolsonarismo incorpora uma estética da época do impeachment e da época da Lava Jato, que são muito próximas ali, 2014, 2015, e transforma isso numa potência. Ali em 2014 e 15 não tinha essa coisa da bandeira amarrada nas costas. Agora, isso é muito forte. Se você olha os atos, a cada 10 pessoas, 5, 6, 7 estão com bandeira amarrada nas costas. Isso é uma loucura, porque é a unidade estética básica daquela galera e que, no final das contas, alimenta o ideal de anticomunismo e de patriotismo. Realmente isso é chocante, assim, por que que essas pessoas têm essa folia de colocar essa bandeira nas costas como se elas fossem, sei lá, o Superman, né? Que porra é essa? Uma coisa muito louca de ser entendida. Enfim, mas assim, para não parecer, eu acho que, por exemplo, a gente vai explorar mais adiante, mas existe um elemento único do olavismo, do Olavo de Carvalho, existe um elemento único do militarismo, o que os militares acreditam, existe um elemento único do lavajatismo e existe um elemento único do bolsonarismo. Ou dito de outro modo, o bolsonarismo, ao sugar um elemento de cada um desses, ele chega a um negócio novo, que não é só a somatória, é uma síntese nova. É como você misturar dois ingredientes. O terceiro elemento vai ser uma composição diferente dos dois originários. Qualquer grupo político surge dessa forma, né? Isso. Juntando influências, né? Mas o Weber, quando ele olha a dominação moderna, ele vê o elemento carismático, o elemento tradicional e o elemento racional legal. Eles estão misturados. Mas o Weber Sim. procura distingui-los de um ponto de vista puro, que não existe na prática, para poder interpretar melhor a história da formação desse Estado que nos governa hoje. É mais ou menos essa tentativa aqui no episódio. E aí, é claro, uma tentativa, na verdade, de pensar a singularidade histórica do bolsonarismo nesse decênio
de tantos movimentos de direita, mas eu acho que o que está no bolsonarismo e não está nos outros movimentos é essa liberdade extremada como uma causa milenarista, de que se eu não proteger a minha liberdade, é o fim. Por isso vale a pena perder, inclusive, a vida. É isso que muitos bolsonaristas afirmam. Para pensar, é uma coisa que foi colocado tanta pilha, tanta paranoia nessas pessoas, que elas acham que se elas não defenderem essa liberdade a qualquer custo, não vale a pena continuar vivendo. É uma coisa que está presente nesse sentido, o bolsonarismo se aproxima do fascismo, né? Porque Sim. se não se extinguir os judeus, etc., etc., o mundo vai ser um mundo contaminado, corrompido, pelo qual não vale a pena viver. Nesse sentido, esse aspecto suicidário do bolsonarismo é algo que é muito próprio e não está presente nas correntes vizinhas, no movimento evangélico, no militarismo e no lavajatismo. Perfeito, Luiz. E aí, Alessandro, a gente, em homenagem a um professor que gostava muito de ensinar ciência política empírica, com dados, bastante modelos estatísticos, tem uma seção nova aqui que tem tabela? Tem alguma tabela para você destrinchar para a gente a respeito dessa coisa que é o bolsonarismo? Bom, parte eu já adiantei aqui, mas eu fiz uma comparação entre junho de 2013, uma pesquisa do Ibope, com janeiro de 2023, pesquisa do Datafolha, já que foram dois movimentos de rua importantes, né, no país, recentemente, no caso de Brasília, movimento de invasão mesmo, né, mas enfim. Então chama atenção, primeiro, esse aspecto da idade, né, em 2013 era quase 50% das pessoas que foram para as ruas tinha entre 14 e 24 anos, enquanto que essa invasão de Brasília tem quase 70% de pessoas entre 40 e 60 anos, então pessoas muito mais velhas, né, que bate com aquele perfil esperado, e muito mais do sexo masculino, né? 2/3 dos invasores, dos terroristas, seja lá qual for a melhor nomenclatura, eram compostos de homens, né? Então, enquanto que lá em 2013 nós tínhamos metade, 50% para cada um dos gêneros. Na verdade, o Bolsonaro se confirma, né, com aquilo que a gente já se espera nesses dados que eu apresento aqui. Além disso, pesquisa recente também do Datafolha, cerca de 34% dos brasileiros se identificam como pessoas de direita, né? E 18% como pessoas de extrema direita, né? Esses dados a gente pode disponibilizar depois. Então, entre 2013 e 2023, à medida em que o bolsonarismo se afirmava, essa direita se envelheceu e se tornou mais masculina. É isso, né? Na verdade, eu quis fazer uma comparação mais como forma de mostrar que existe uma singularidade no bolsonarismo. Acho que não são as mesmas pessoas, né? Não, eu não estou dizendo mesmo. Eu estou dizendo que é isso. À medida em que as ideias vão se alterando e incrementando outras dimensões, e, portanto, adquirindo um corpus meio próprio, o perfil dos seus praticantes também vai mudando. Estamos, portanto, destrinchando o bolsonarismo, mas o bolsonarismo tem um contexto internacional a partir do qual ele se especifica. E aí o Alessandro, que gastou a sua saúde, a sua jovialidade, lendo a obra do Olavo de Carvalho, para a gente mostrar as conexões que tem entre o conservadorismo norte-americano e o conservadorismo brasileiro, e como o olavismo faz essa adaptação de uma extrema-direita americana para uma extrema-direita brasileira. Alessandro, com você, o mestre Olavo de Carvalho. Antes de entrar no Olavo, Luiz, eu queria primeiro destacar essa coisa, né? Fui pesquisando e foi virando um negócio terrível na minha cabeça aqui durante essa semana, porque tem vários conceitos e vários ideólogos, né, que criam, né, livros cheios de frases de efeitos, com teses absurdas, né? Então, por exemplo, o Steve Bannon mesmo, né, fui procurar realmente mais a fundo quem era ele, né? Muito se fala do Steve Bannon, que foi assessor e chefe de campanha do Donald Trump, né, em 2017. Ele é ex-banqueiro e foi diretor de uma revista, né? E aí, quando ele foi diretor desse canal midiático, ele começou a escrever sua coluna, onde ele sustentava uma série de ideias supremacistas, né? A ideia de defender uma única identidade branca, né? E de que, na verdade, o povo branco como um todo estava sofrendo por um grande genocídio das suas culturas, na prática mesmo de suas vidas, e a ascensão dos povos negros, latinos, asiáticos, muçulmanos ameaçavam esse mundo branco, né? Então essa coisa assustadora, na verdade, né? Ele chama de direita alternativa, alt-right, né? É um eufemismo para a supremacia branca, isso, né? Pois é. E aí, o Olavo de Carvalho, de alguma forma, ele é englobado nesses movimentos, né, do iluminismo das trevas, uma série de conceitos bizarros, apesar do Olavo de Carvalho, pessoalmente, não gostar de ser enquadrado em uma caixinha ideológica que ele achava genial demais para estar dentro de uma caixinha que o limitasse, como se ele fosse o Max Weber.
Então, Luiz, eu vou só passar por algumas ideias, eu separei várias e a gente vai discutir mais aprofundadamente, acho que duas delas aqui, né? Então, a primeira ideia é de que o Brasil tem uma cultura fajuta, uma sociedade que nunca inventou nada, nunca criou nada, e ele cria aqui uma ironia com o Fernando Henrique Cardoso, com o Celso Furtado, com essa coisa né, que eles diziam, afirmavam que o Brasil era uma economia periférica, né? Ele vai dizer, então, a cultura brasileira é periférica justamente porque é vítima desse academicismo esquerdista. Então, primeira ideia aí. Por causa dessa ideia, ele vai parar na doutrinação comunista. O Brasil tem essa cultura porque tem também uma educação toda baseada em uma doutrina e um estupro das consciências feito pelos professores, né, nas escolas públicas para que eles sejam socialistas e não saibam que eles são, na verdade, socialistas e eles não têm a sua liberdade. Terceiro, existe no país uma esquerda, principalmente alinhada a um partido, que é o PT, que afirma uma série de necessidades morais e que, na verdade, essas necessidades morais só são um panfleto, porque, no fundo, eles mesmos cometem esses pecados, esses problemas, essas corrupções. Então, fala-se em defender o pobre, mas quando, na verdade, você cria uma máquina de corrupção, né? Então, veja, vai formando uma coerência, sim, dentro do possível, da narrativa do Olavo de Carvalho. E aí a gente vai entrar na quarta ideia que eu queria te ouvir também, sobre a liberdade, né? Fui procurar, porque muito se fala agora em liberdade de expressão, eu procurei uma definição, né, como se fosse uma definição conceitual, não existe uma definição do que é liberdade por Olavo de Carvalho, mas o que existe, na verdade, é que é possível perceber que a liberdade é colocada como um risco, né? A perda da liberdade é colocada como um risco à medida que o Estado, como um todo, vai crescendo, vai administrando a vida das pessoas, vai dizendo o que pode e o que não pode fazer. Esse tipo de coisa vai afogando a liberdade do cidadão, vai limitando intelectualmente o cidadão para que ele não possa sair dessa prisão de ideias, prisão de comportamento, etc. Ele não discute o que ele entende por liberdade. Na verdade, o perfil da obra do Olavo não é um tratado de filosofia e de conceitos definidos conforme a tradição liberal ou qualquer tradição. É um catadão de ideias da cabeça dele com aquele truque maroto de colocar algumas citações que corroboram a opinião dele, né? Então, por isso que não dá para entender os fundamentos de nada do que ele fala, é só um monte de ideias jogadas. Quando ele fala de liberdade, que o poder dos governos e do Estado sobre os civis vai se tornando incontrolável e que, portanto, é necessário retornar a uma individualidade remota, ele está ignorando uma tradição gigantesca do pensamento liberal que, na verdade, viu o contrário, viu o indivíduo sendo cada vez mais livre à medida em que o Estado era limitado ao longo do século XVII, XVIII, né? E, por outro lado, ele, que era um católico fervoroso, também não entende que na construção do Estado moderno está a própria religião, né? Bourdieu, da Casa da Nobreza, as razões do Estado, o Bourdieu vai dizendo que para que o Estado se burocratizasse bastante, ele foi incorporando os indivíduos da igreja, porque a igreja tinha protocolos burocráticos antes do Estado, até com os tribunais da Inquisição, que você tinha que ter o direito à defesa, e você tinha que relatar tudo no papel. O Estado foi incorporando isso junto com a igreja. E à medida em que o Estado burocrático cresce, o poder do rei absolutista enfraquece. Então, a igreja contribui para um Estado mais brando, né? E ele não problematiza nada disso. É uma mistureira de coisas. E essa liberdade aparece como um ideal vago, um ideal vazio. E ali você coloca tudo. A liberdade, por exemplo, de eu ser preconceituoso contra outras pessoas de outras culturas ou de outras práticas. Então, é um jogo de palavras, no final das contas, completamente carente, né? E que se presta, por exemplo, como a teoria da conspiração. O Supremo está ceifando a minha liberdade de usar arma, ou a liberdade de eu perseguir homossexuais, enfim. Então, ele, de alguma forma, ele realmente tem uma habilidade de construir essas narrativas malucas, né? De distorcer a realidade, de inverter as linhas de raciocínio. E ele usa dessa habilidade que ele tem para jogar uma série de panfletos, né? O livro que eu acabei me dedicando, infelizmente, para ler é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então eu trago aqui um exemplo disso, uma citação dele, né? Vai dizer ele, no quesito liberdade, né? Ele está dizendo que a democracia é um risco à nossa liberdade. Por quê? Conspirações existem, mas não são elas que produzem esse estado de coisas. Ao contrário, é ela que torna viável. Ou seja,
A democracia se baseia numa conspiração. O que a democracia procura, de alguma forma, controlar ou procura, de alguma forma, resolver? Isso sim é uma conspiração. Então, veja, ele queria inverteu completamente a coisa aqui, né? E é muito de lidar com esse tipo de argumento, esse tipo de inversão. Eu acho que todo mundo experimentou ao longo dos últimos 2 anos isso, né? De tentar ter uma linha de raciocínio coerente contra esse tipo de argumento e quão difícil é falar contra isso, né? Pois é, porque é circular, né? Inclusive o curso dele, depois que começou a entrar muita gente, no começo dizia que filosofia tinha um começo, meio e fim. Depois ele dizia que não tinha, que você podia entrar em qualquer momento, porque a filosofia ela é cíclica. E qual é a outra ideia, Alessandro, que você gostaria de levantar aqui? Aí eu trouxe uma outra ideia, porque eu achei, assim, conforme foi passando a idade dele, né? Não sei se devido a isso, mas conforme ele foi desenvolvendo a vida dele, o livro é uma coletânea de artigos dele, né? Então, no começo, na ordem cronológica, o que a gente percebe é que é uma filosofia muito mal feita no ponto de vista lógico, ponto de vista teórico, ponto de vista empírico, né? Não existe empiria nenhuma, né? Não existe ciência ali, mas que está com uma roupagem de coisa séria, né? Coisa acadêmica e tal, né? E depois, conforme vai passando, ele vai ficando cada vez mais agressivo e mais maluco nas coisas, né? Então, né, para a ideia nossa, para nossa quinto ponto aqui, eu trago um capítulo que ele chama de gaysismo, né? E vai dizer ele o seguinte, ó, vê se faz alguma lógica, vamos fingir que faz alguma lógica isso aqui, né? Bom, não faz sentido uma pessoa ter o direito a ser gay no ponto de vista da saúde do cidadão, né? O Estado diz tanto que é necessário diminuir algumas atividades que podem levar a gente a um risco de desenvolver um câncer, como é o caso de proibir fumar em público, fumar, enfim, em qualquer lugar que hoje é proibido, enquanto que o sexo anal nos leva ao mesmo risco. O sexo anal, segundo ele, comprovadamente, cientificamente comprovado de que ele gera riscos a você desenvolver um câncer. Além disso, além do risco à saúde, a prática sexual gay, ela pode ser uma ameaça à reprodução humana, né? Esse argumento é muito conhecido, e aí abre aspas, não posso crer que meu pai teria agido melhor se, em vez de depositar seu esperma no ventre da minha mãe, ele o injetasse no conduto retal do vizinho, de onde o referido líquido iria para a privada na primeira oportunidade. Bom, o pai dele talvez teria feito um favor, né, pra gente. Se tivesse feito essa opção, né? E sobre a escravidão brasileira, né? Outra típica inversão que o Olavo fazia, vai dizer ele que não faz sentido esse argumento de que os negros brasileiros deveriam receber um tipo de recompensa pela escravidão brasileira, uma vez que viveram a vida inteira fazendo de outros povos escravo deles, né? Então, não faz sentido fazer isso, já que eles faziam a mesma prática lá na África, né? Totalmente descontextualizado. O Narlock também fala isso dos índios, aquele Leandro Narlock, que também é um outro trabalho que está num grau de semelhança com esse do Olavo. Pois é, na verdade é muito parecido, só com uma roupagem mais academicista. O Narlock fala, por exemplo, que o aparelho de repressão só existiu por causa dos grupos que, de alguma forma, reclamavam, que protestavam contra o governo militar. Mas é uma coisa absurda, assim, né? Não, e ele fala que os índios se matavam entre si. Bom, é verdade que havia que tribos se escravizavam e que havia guerra e que os negros tinham escravos na África, mas a escravidão é completamente diferente. A escala é diferente, o grau de violência física e de todo tipo, simbólica, é totalmente diferente. Então, se descontextualizar a escravidão africana, intra-africana e a escravidão intra-indígena, para justificar a escravidão que nós praticamos aqui ao longo de 300 anos, que está numa escala de violência e numérica de proporções catastróficas. Então, esse tipo de malandragem que se faz. Bom, só para fechar o argumento aqui, Luiz, a OCDE, né, falou ao longo dessa semana, fez uma pesquisa, constatou que 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões. Então é disso que se trata, né? Isso, infelizmente, o crescimento desse tipo de narrativa, ele está associado naturalmente com a incapacidade de parte da nossa juventude, da nossa população, de não conseguir ver como aquilo é apenas um jogo de palavras, né? É preciso ter algum tipo de solução para isso dentro do mundo científico. A gente falou lá no episódio da Letícia Cesarino, como essas instâncias de controle do conhecimento, quando elas perdem força, como esse tipo de narrativa ganha força, né, do Olavo de Carvalho, etc. Né? O professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, disse que o grande mérito do Olavo de Carvalho
é coletar todos os delírios da direita norte-americana, empacotá-los de maneira atraente para os conservadores brasileiros e dar um verniz pretensamente intelectual com essas citações que apenas são utilizadas quando servem para justificar os pontos de vista dele, sem fundamentar. E os leitores, que eventualmente são minimamente alfabetizados, os leitores e os ouvintes, eles não têm capacidade de fazer um escrutínio para ver a falta de fundamento que está presente ali, né? Porque tem informação pífia, inclusive aqueles que eventualmente têm ensino superior. Aliás, fez um ano, né? Recentemente, alguns dias atrás, um ano da morte do Olavo de Carvalho. O lugar que ele está agora, no momento, deve estar num lugar que deve ser quente para Dedéu, né? E deve poder fumar, né? Talvez. Pois é. E eu não entendi, porque a comparação entre gaysismo, nos termos dele, horrível, e o cigarro não tem a menor relação. Tipo, como se ser gay fosse mal para perpetuar a espécie e o cigarro é bom para perpetuar a espécie. Qual que é a lógica disso? Não tem o menor sentido. Luiz, quebra-pau acadêmico, o que você trouxe para a gente aí? Não, eu acho que ninguém na universidade seria obrigado a ler nem na verdade deveria ser autorizado a ler isso do Olavo de Carvalho, porque realmente tem muita coisa importante para ler e não daria para ficar gastando a energia com isso. Embora existam autores conservadores com sofisticação, fundamentação, daí caberiam sim ler. Mas eu acho que, no que diz respeito ao entendimento do bolsonarismo, a gente olha assim para a bancada dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados, sem olhar para o tipo de interação que esses deputados têm com o público por meio do Twitter, por meio das redes sociais. E aí eu acho que a gente tende a equiparar o deputado bolsonarista com qualquer deputado. E isso é um erro, na minha opinião. Então, no final das contas, aqui a minha implicância dentro do debate acadêmico é com uma subvalorização dessa cultura complexa, dessa amálgama que o bolsonarismo nos traz por parte dos cientistas políticos que não dão muita atenção para isso. Chegou o momento que todos nós esperávamos. Luiz, aconteceu em Querência? Pois então, é o seguinte, a minha história hoje, a história para tentar fixar e sintetizar o episódio, ela tenta ilustrar um pouco parte do que a gente debateu com alguma coisa meio comédia, né? E é o seguinte, rapaz. Vocês ouvintes já perceberam que ele até mudou o jeito que ele fala. Quando a gente estava na adolescência, pós-adolescência, fazia um pouco de ruaça. Já falei no episódio do final do ano, eu contei uma dessa ruaça. E as instituições de controle não gostavam muito da gente. Eles vinham, enquadravam e mandavam ir para casa. Não batia porque lá em Querência era pouca gente, a população era pequena e se batesse ia dar fofoca na cidade inteira, mas eles eram meio truculentos. E aí tinha um policial lá, um policial militar, um soldado, ele fazia ronda, que era o soldado Bento. E o soldado Bento era um cara mal encarado, azedo, brabo mesmo, e ele usava da autoridade, da farda e daquela, né, cacetete e tal, para intimidar a piazada lá. Eis que agora apareceu aí na internet, dentre os presos em Brasília, que ficaram retidos no ginásio, depois foram para Papuda, está um brasileiro de Querência do Norte, chamado Soldado Bento. Você acredita? Acredito. Não é novidade para quem conhece o Soldado Bento, não é novidade. O pior é o seguinte, passou muitos anos depois que eu saí de lá, né? Comecei a dar aula e dentre uma série de alunos muito bacanas que eu tive, teve um aluno que era um cara interessado em questões místicas, questões como OVNIs, etc. Ele era um cara com interesses amplos, ele também apareceu entre os presos lá. E, resumindo, de dois paranaenses, um de Querência do Norte e um de Curitiba, que estiveram presos na Papuda, não sei se ainda estão, eu conhecia dois deles, só que dois com perfis completamente diferentes. No final das contas, serve para pensar um pouco isso, que o bolsonarismo ele é uma amálgama mesmo. Ele cata e ele seduz pessoas muito diferentes. Um policial truculento, um cara meio hippie daqui da cidade grande. E para entendê-lo, é preciso observar caracteres individuais dessas pessoas, o que a gente vai entrar nisso, né, nas ideias de personalidade autoritária, por que as pessoas flertam com isso, mas é preciso entender essa composição de valores que vem vindo de olavismo, lavajatismo, militarismo, doutrinação evangélica,
Mas também, como a gente tentou fazer hoje, pontuar a especificidade, vamos dizer assim, de sentido moral do bolsonarismo, como a gente apresentou no primeiro bloco, sem querer dizer que isso elimina os exercícios, como, por exemplo, do Rodrigo Nunes, que tem um livro que faz um compósito do bolsonarismo, que é professor da PUC-Rio, ou a professora Isabela Calil, antropóloga, que ela tem uma tipologia de 2018 que tem 14 subtipos do bolsonarismo. Todos esses exercícios são ferramentas importantes para entender o fenômeno. Mas o nosso exercício aqui é uma proposta à la Weber, seguindo a recomendação do tipo ideal weberiano, buscar o fio muito particular do Bolsonaro vis-à-vis essas outras ideologias. E no final, eu, depois que vi a lista dos presos, procurei urgentemente uma benzedeira, porque não é possível conhecer tanto bolsonarista assim. Eu fiquei um pouco apavorado e agora estamos num tratamento pessoal de depuração para isso. Espero que dê certo. E uma vez feita a exposição da minha vida pessoal aqui, como se eu fosse um pateta, traz, Alessandra, a opinião sobre o que é maldito nessa história toda. Tem uma maldita opinião a respeito da maldição do olavismo que você explorou tão profundamente? Sabe o que eu fiquei pensando, Luiz? Eu fiquei imaginando se eu tivesse um tipo de debate com o Olavo de Carvalho e qual seria o remédio para ganhar esse debate dele ou para mostrar para as pessoas, etc., que aqueles argumentos estão equivocados e que não tem outra forma, né? Não tem outra forma que não seja você dar uma bordoada científica, acadêmica, etc., nesses casos, né? Porque, de alguma forma, eu voto, né? Esse argumento já foi traçado por nós em vários episódios, inclusive da Letícia Cesarino, né? Eu recomendo aí os nossos ouvintes a ler. Ela falava sobre como melhorar, né, a forma como os cidadãos brasileiros se comportam na internet, nas mídias sociais, conseguem decifrar uma fake news, etc. Bom, a melhor forma é via educação, as pessoas entenderem que tem um algoritmo por trás, que tem uma série de fake news rolando na internet, conseguir decifrar quando é uma fake news, quando não é, quando é um golpe, quando não é. E aqui no caso do Olavo de Carvalho é o mesmo, né? A ciência ela serve como uma forma a ciência, a teoria que já passou pela aprovação de uma série de pareceres, né, de técnicos, enfim, é o único caminho pelo qual a gente consegue fazer um desempate entre argumentos, né? Se eu tenho um argumento B, a pessoa tem um argumento A, e esse tipo de falastrão, como é o caso do Olavo de Carvalho, que o professor Wilson Gomes, aliás, chama de Napoleão de hospício, né? Excelente. O que eles fazem é sempre assim, pô, se existe um fragmento da sociedade que passa por problemas, passa por violência, que é vítima de uma série de coisas, como é o caso concreto, né, de vários fragmentos da nossa sociedade, ele vai inverter, não, isso é mentira, na verdade o governo está falando que esse fragmento é que sofre, quando na verdade quem sofre somos nós. Então, qualquer coisa que você for falar, eles vão fazer isso, né? A única forma de mostrar a realidade é dado, né? Falando aqui, ó, dado X mostra que isso que você está falando não faz sentido, né? Então é educação. E rezar para que essas gerações que não puderam ter uma educação adequada possam, de alguma forma, compreender isso de algum jeito. Eu acho que existe uma perda geracional irremediável e talvez a gente possa fazer um episódio sobre isso. Quais as metodologias estão sendo forjadas, inventadas no ensino para poder combater essas teorias da conspiração que são a seiva básica das redes sociais. A gente já viu matérias importantes sobre isso e talvez prepare um episódio sobre isso. Outra coisa, né? É preciso ter um controle muito maior de publicação de livros, etc. Isso pode parecer, de alguma forma, contra a liberdade de expressão, esse papo de sempre, mas fazia 40 anos, 50 anos que o Olavo de Carvalho estava afirmando coisas racistas, fascistas, etc, etc, né? Então, outra coisa que também precisa acontecer é um controle maior. Aí, Luiz, luta de gostos. Eu vou fazer a pergunta, eu também vou responder depois dessa vez. Qual o seu bolsonarista favorito? Famoso, tá? Não sei se tem. Famoso, não no seu circuito pessoal. Pode ser no campo da música, da celebridade. Rapaz, teve um tanto de bolsonarista em 2018, eles foram abandonando o barco, né? Eu acho que o Jorge Aragão, eu acho que, não sei se a Elba Ramalho, um monte de gente que votou no Bolsonaro e acabou ficando mais quieto ou deixou de votar a partir de 22. Eu não sei, rapaz, que teria que ter uma lista. Eu acho que o pior dos bolsonaristas aí, meu Deus, japonês, que coisa lazarenta, hein? Eu acho que o meu bolsonarista favorito na música, porra, eu gostava muito das músicas do Fagner.
Fagner, talvez. Fagner. Mas há uma crise para ouvir Fagner depois que ele deu aquela alucinada ali em 2016, 17, 18. Entendi. E o seu, meu coração? O meu bolsonarista favorito, eu acho que é o Silvio Luiz. O narrador Silvio Luiz, porque, Ele é bolsominion? eu procurei aqui antes de formular o nosso quadro, fiquei um tanto quanto chateado, mas enfim, eu gostava da narração dele, né? Então, é o Silvio Luiz, a minha celebridade favorita bolsonarista. Certo. Eu queria que os ouvintes enviassem, né, assumissem qual que é o seu bolsonarista escondido, que você gosta no escurinho da sua casa e não conta para ninguém. Conta aqui no nosso inbox, que a gente promete não vai revelar para ninguém. Bom, eu gosto do meu pai também, né? Mas meu pai não é uma celebridade. Não entendi, tem que gostar mesmo. Então é isso, a gente também tem familiares bolsonaristas. Eu também tenho parentes muito queridos que são bolsonaristas, só que o assunto da política fica terminantemente bloqueado, né? Pois é. É o seguinte, a gente fez um episódio muito maluco, né? A gente usa o bolsonarismo para tentar encaixar o tipo ideal weberiano, porque os alunos não gostam desses conteúdos e o ouvinte também não deve gostar, mas como o nosso leitmotiv, que é a nossa cavalo de batalha. O nosso quê? Não, de novo você usou essa palavra. Eu tinha proibido você de usar essa palavra, porque ela não é compreensível. Fala. A nossa locomotiva, nosso objetivo é fazer uma apresentação de conceitos, de divulgação científica das áreas que a gente estuda, e falar só sobre bolsonarismo não é suficiente. A gente tem que colocar aqui um autor clássico, faz parte do ranço de professor. A gente tentou fazer isso, né? E acho que o Weber é útil, sinceramente, e ainda sapecou um Olavo de Carvalho para completar o lance, para dar aquela cobertura. Ficou um episódio muito maluco. E eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma dúvida restou, vocês escrevem para a gente desdobra em outro episódio. É um prazer poder ver a recepção ou a dificuldade que vocês têm com os conteúdos que a gente traz. E isso tudo dá um trabalhão, então ajudem a gente para a gente poder ir aprimorando no apoia.se/maldita politicagem. E se você gostou dessa maluquice toda, compartilha nas redes, envia para os amigos, segue a gente e coloca 5 estrelas no Spotify, que é muito importante para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo, pelo amor de Deus. É isso, Alessandro? É isso, eu queria pedir para os nossos ouvintes mandar a sugestão do que eles gostariam de ver no nosso canal do YouTube. A gente está aprimorando, né? Vendo o que a gente vai fazer no YouTube. Seria legal ouvir um pouco das ideias deles. Contribua com a gente lá no nosso apoio, no Twitter, no Instagram. Se não, vocês vão sonhar com o Olavo de Carvalho fumando cigarro ao seu lado. É isso, galera. É isso. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.